Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Sou professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender sobre Python no Excel. Então chegou o Python no Excel, agora nós podemos trabalhar com Python dentro das células do Excel, como eu vou mostrar ao longo dessa aula, e aqui eu já resumi várias coisas que você vai poder fazer, inclusive com exemplos práticos, e também sobre as limitações, atalhos, dicas, aonde estudar também. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido a ser nosso aluno do curso Excel completo. Uma formação profissional para o mercado de trabalho, vai desde Excel básico até a programação VBA, com 9 cursos, inclusive, Power Query, novo curso que foi incluído, Power BI, você tem de Excel Dashboards, Excel financeiro, Excel básico, avançado, matrizes, muita coisa. 9 cursos. E agora com uma novidade, você vai poder também validar seus certificados no LinkedIn. Vai poder então fazer um link diretamente para o LinkedIn, colocar lá o seu certificado e ao clicar nele ele vai aparecer então no nosso site, validando ele, garantindo então a sua procedência. Tá bom? Então é isso, vamos ao nosso vídeo. Vamos lá falar agora sobre Python. Bom, o nome, né, eu coloquei aqui os dados conforme a página da Microsoft. Então o nome vai se chamar aqui PY, né? Você vai poder chamar, então, usar essa função com PY igual PY, ou ainda em fórmulas, inserir Python no Excel. A gente vai falar sobre isso aqui, parte de cima aqui, onde você tem, então, o acesso à guia do Python. Aqui você tem também qual versão, então ela está disponível no momento só no Excel Insider Beta, mas lógico, logo ele vai entrar, então, na definitiva do Excel. Tá? Então ele está ainda com várias coisas que estão sendo ajustadas, mas já está bem funcional. O objetivo então é usar a função py para acessar o Python no Excel e na grade do Microsoft Excel 365. Ou seja, na grade que ele fala ali é na planilha, né, nas células. A sintaxe dele é igual a py, abre parênteses, Python code, vírgula, return type. Na prática isso aqui nem aparece, tá? Esse return type. E aqui você tem então os parâmetros. Então, sobre o Python Code. Então, o código Python a ser executado em um runtime seguro no Microsoft Cloud. Então, ele está sendo executado dentro do Microsoft Cloud. Deve ser um texto estático, tá? Então, tem que ser um texto mesmo, não pode tacar lá uma fórmula, por exemplo. Busca dados de outras células para juntar e criar, então, o teu código Python. Aí, aqui no Return Type, você tem que especificar ali o tipo de retorno desejado, se deve ser um estático também. 0 para valor do Excel e 1 para objeto no Python. Tá? Então você pode fazer isso aqui usando o return type também. E as referências do Excel, essa é uma parte importante. Então esse Python ele vai poder trabalhar então com dados que estão dentro do Excel, logicamente. Então você vai poder fazer o seguinte, o código pode referenciar valores no Excel usando a função personalizada XL, tá? Abre e fecha parênteses. A função XL dá suporte a referenciar os seguintes objetos no Excel: intervalos, nomes, tabelas e Power Query conexões. Isso é muito interessante porque daí você vai poder trabalhar com dados muito grandes de origens diversas, vai poder trabalhar diretamente no Python dentro do Excel. E a partir da conexão, não vai precisar carregar uma tabela. Então é importante aqui também, né, que ele deixou lá na página, a função py não pode ser usada com outras funções Excel. Se usada com outras funções, uma fórmula não poderá ser inserida. A função py pode ser vista por fórmula text ou fórmula texto e escrita e lida por suplementos. Os argumentos Python code e return type devem ser estáticos, tá bom? Então, mais uma vez falando a respeito que ele é estático. Então agora nós vamos continuar aqui falando a respeito de atalhos. Vou clicar aqui em atalhos. A gente já viu ali onde é que está o nosso Python, certo? Para eu abrir uma fórmula em Python, vamos fazer direto aqui para você ver. Você vai clicar aqui em inserir Python no Excel e ele vai aparecer dessa forma para você. Daí aqui você vai colocar o código ou simplesmente selecionar o intervalo, tá? E a gente já vai falar sobre isso, tá? Então, por enquanto, é isso que você precisa saber. Então, ele vai abrir aqui, você vai ver que vai ficar verde aqui e verde na célula também. Ele vai retornar um objeto ou dados dentro de uma célula. Então, quais são os atalhos? O primeiro atalho é para abrir uma fórmula Python. Então, Ctrl Alt Shift P, Ctrl Alt Shift P. Então, ele já aparece e ali você já pode digitar. Ele já abre para digitação ali, certo?
e abre aqui também. Por aqui fica bem mais fácil pela fórmula aqui, pela barra de fórmula, para você trabalhar. Para você alternar entre a barra de fórmula e a célula, você aperta Ctrl F2. Veja que está alternando entre elas. Para você aumentar a barra de fórmulas, Ctrl Shift U. Ctrl Shift U para você aumentar ou diminuir aqui, certo? Quando eu estou com o código ali aberto, então você pode vir aqui dando Enter nele, certo? Para abrir mais. E se você quiser abrir mais, né, claro, você pode vir aqui e puxar e fazer o teu código aqui, tá bom? Então você vai inserindo aqui com Enter e ele vai criando novas linhas. E quando eu finalizo ele, né, quando eu finalizo essa informação, eu vou dar então Ctrl Enter para confirmar a nossa célula, confirmar nossos dados ali, nosso código. Então tá ali, vamos dizer, esse código aqui que vai buscar esses dados aqui, vai botar no DataFrame. Vou dar um Ctrl Enter. Veja ali, então ele fica assim pensando, né? Ficou ocupado, ele está mandando os dados lá e sendo processado na nuvem, como a gente viu ali na introdução. Ele vai retornar essa informação, então. DataFrame está ali. E aqui a gente tem a informação. Então tá aqui, ó, as informações que a gente tinha ali da nossa origem de dados, certo? Como você pode notar, o XL ele está vindo aqui, abre aspas duplas, tudo está referenciando como a gente referencia no Excel mesmo normalmente. Então ele vem aqui, tudo. Headers igual a true, ele está dizendo então que tem cabeçalhos, você pode colocar ou não essa informação desse jeito. E aqui você pode extrair essas informações diretamente na célula, ou você pode extrair a partir de outra. Veja que ele fica muito parecido com aqueles tipos de dados que a gente tem dentro do Excel. Então, quando você vem aqui ó, em tipo de dados, ele é parecido como fica com isso aqui. Claro que não é a mesma coisa, mas fica parecido e você consegue trabalhar com essa informação desse jeito. A gente já vai ver. Então, aqui em Python, você pode vir aqui, Python no Excel, já vai aparecer, né? E aqui, se você quiser extrair essa informação para Excel, você vai dar um botão direito aqui, por exemplo, e saída em Python, você vai colocar valor no Excel. Então, ali ele vai extrair, então, essa informação para Excel. E se eu quiser voltar como estava antes, ó, agora ficou todos os dados com Excel, ele foi lá e despejou a informação, assim como a gente faz com as funções de matriz dinâmica. Se eu quiser voltar, saída em Python, objeto Python, ele vai voltar, então, e vai voltar para um data frame. A gente já vai falar a respeito disso. Então, essas aqui são as nossas funções. Tem ainda a identar. Então, eu estou escrevendo um código aqui, por exemplo, Ctrl Shift U, if, qualquer coisa, Ctrl Shift P, Ctrl Alt Shift P, aí sim, agora sim. E daí vamos dizer que eu estou aqui fazendo um código. If, vou dar um Enter, vou dar um Tab. Então o Tab vai te permitir fazer essa indentação. Então, faça isso. Se não, daí você pode vir para frente de novo, else, Tab de novo, faça aquilo. Então com o Tab você vai conseguir fazer essa indentação e fica o teu código mais organizado aqui em cima, tá? Então é isso. Vou voltar aqui como estava antes, então. Tá? Vou apagar esse aqui. E vamos ir agora para Data Frame. Vamos falar sobre um dos principais objetos que você vai ver, então, aqui dentro do Excel com Python, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a nossa informação que a gente acabou de ver antes, que a gente trabalha, então, com essa biblioteca XL, permitindo, então, referenciar intervalos, tabelas, conexões, nomes definidos. Aqui, por exemplo, eu vou importar dados da tabela ou intervalo. Então, eu vou pegar a partir dessa tabela que a gente tem aqui. Vou fazer, então, Ctrl Alt Shift P. E aqui você vai fazer. Não tem igual, não tem nada. Você simplesmente, ó, não vou digitar igual, só vou selecionar os dados, só isso. E ele vai pegar, quando eu der um Ctrl Enter, ele vai trazer as informações aqui. Sempre ele vai ficar assim ocupado que ele vai trazer a informação para lá. A gente já viu antes que a gente consegue fazer uma visualização desses dados clicando aqui. Então, quando eu clico aqui, ele vai aparecer, então, as informações aqui para você. Você também pode extrair essas informações, como eu disse antes, com o botão direito, né? Eu também posso fazer o seguinte, igual DataFrame, aí sim, fórmula de Excel, ponto, e ele vai mostrar o que ele permite mostrar, quais são as opções, né? Array Preview é o que vai trazer a informação, então, que a gente quer, por exemplo, despejar a nossa informação. Ele não vai conseguir porque está aqui. Agora sim. Então, ele foi lá, a partir de um Python, ele foi lá e despejou as informações que ele tinha naquele DataFrame.
Sobre o data frame ainda. O que é um data frame? Aqui tem um link no site da Microsoft, mas aqui eu peguei o texto. Um data frame é uma estrutura de dados bidimensional, muito parecido com uma tabela, em linguagens de programação de computadores, semelhantes a uma tabela no Excel. No Python, uma data frame é um objeto na biblioteca do Pandas, e a biblioteca Pandas é a principal utilizada pelo Python no Excel, e os objetos data frame são uma estrutura-chave para analisar dados com Python no Excel, tá? Então você já entendeu que o data frame é muito importante, então você vai utilizar ele com frequência aqui dentro do Excel, né? E ele é basicamente uma tabela que você está importando para dentro do Python, ok? Então, bidimensional. Muito bem. Continuando então, declarar uma variável para armazenar um data frame. Isso é muito interessante, muito legal, como eu disse, é uma linguagem extremamente poderosa, o Python. Você vai poder, por exemplo, declarar variáveis, fazer if, etc. Você vai poder usar muita coisa que você tem em outras bibliotecas também, vai poder importar. Então veja lá. Vamos fazer aqui, ó, de novo, Ctrl Alt Shift P. Lembra disso? Ctrl Alt Shift P. Agora, eu tenho aquela mesma informação, quero pegar essa informação daqui e eu quero colocar dentro de uma variável. Como é que eu faço isso? Certo? Ctrl Shift U, né? Ctrl Shift U. Então eu vou fazer o seguinte, está muito grande, diminuir um pouquinho. Isso aqui não tem muito o que ajustar, né? Então eu vou botar aqui, df, olha só, depois que eu pegar ali os dados, né? Vou pegar aqui, senão eu vou ter que digitar, eu não quero digitar. Então eu peguei aqui a informação, ele já vai botar no data frame, mas eu vou nomear ele agora. No data frame eu vou chamar de df, por exemplo, tá? Pode chamar do que você quiser. O nome do data frame indifere, tá? Poderia colocar vendas aqui que não tem importância nenhuma. Isso não vai importar. Ele vai mandar para dentro desse carinha chamado data frame, df. Ctrl Enter para a gente confirmar essa informação então, certo? E daí a gente tem a nossa informação do data frame ali, ó. Certo? Se eu pegar e extrair os dados, vai também extrair os dados do data frame. Funciona igualzinho, só que agora ele está chamando de df. Muito bem, agora olha que interessante que a gente pode fazer. A gente tem uma função, tem uma variável, um data frame, certo? Conjunto de dados, que está ali nomeado como df. E eu quero trazer aqui então as vendas totais por vendedor. Veja o que a gente pode fazer agora com o Python. Ctrl Alt Shift P. Detalhe, eu não vou chamar de novo, não vou pegar intervalo aqui de novo. Eu vou usar o df, que foi criado uma variável aqui em cima. Poderia também fazer aqui dentro do código do anterior, tá? Não necessariamente. Aqui eu estou fazendo por passo para você ver como em outra célula, dentro dessa planilha, eu consigo também referenciar aquele outro data frame, aquela outra variável. Então, é uma variável, como eu disse, df, dataframe, ponto. E agora eu vou usar esse método, groupBy, abre parênteses, eu quero agrupar por quê? Por quem? Eu quero uma soma total aqui, por exemplo, de vendas totais por vendedor. Então, nome e valor. Então, eu vou botar aqui o nome do campo, nome, fecha parênteses, ponto, valor, ponto, sum, abre, fecha parênteses, e é isso aí, tá? E isso tudo você vai aprendendo ao longo do tempo. Tem também muita coisa na internet, em cursos você acha, você também tem muita biblioteca, livros, etc. Dá para aprender muita coisa simplesmente olhando as bibliotecas. Depois eu vou mostrar para você alguma coisa bem interessante para você estudar. Ctrl Enter. No Ctrl Enter está ali, Series. Então ele pegou e já retornou a informação ali, ó, certo? Vou pegar aqui uma série, então, ponto, Array Preview. Vou dar um Enter só direto. De novo, esse aqui está incomodando. Eu vou pegar isso para o lado, vou botar aqui embaixo, que é onde a gente vai usar depois. Então tá aqui informação, olha aí. Ele pegou e somou tudo que era da Ana Oliveira e deu esse valor. Carlos Costa, Carlos Gonçalves, Diego Costa, Diego Cavalcante, por aí vai. Todos eles ele pegou e fez a soma então, agrupando então por cada um dos vendedores que a gente tem ali, certo? Vou deletar aqui então. Agora a gente vai usar a mesma coisa, a mesma situação aqui para contar informações. Então eu quero contar, por exemplo, quantas linhas eu tenho ali em cada coluna. Então eu vou chamar assim, ó, de novo, Ctrl Alt Shift P, e eu vou de novo chamar aqui, df.count, abre e fecha parênteses. Tá vendo? Então a mesma coisa, eu já referenciei uma vez lá, eu fico até apontando para cima, de cima, né? Ctrl Enter, vai dar o ocupado ali, sempre recalcula tudo da planilha ali. E aqui você tem então a quantidade que eu tenho de itens em cada uma das colunas, certo? Depois a gente vai falar sobre colunas também. Memória usada. Então, memória usada para armazenar esse data frame pode ser interessante quando a gente tem grandes data frames. Ctrl Alt Shift P. E aqui eu vou colocar, então,
df. Ctrl Alt Shift P, e aqui eu vou colocar então df.memory underline usage, abre e fecha parênteses, Ctrl Enter, e ele vai pegar então ali a quantidade de memória usada. Ali é uma quantidade de memória usada para armazenar os campos, o index, o ID, o nome, vencimento, valor e juros, tá? Os campos que a gente tem ali. Além disso, nós temos outros dados aqui, como por exemplo, uma estatística descritiva dos dados que eu tenho aqui, tá? Então eu consigo fazer o seguinte, mesma situação, Ctrl Alt Shift P, ó, df.describe, abre e fecha parênteses, vou dar um Enter, Ctrl Enter, e agora a gente vai ter então uma análise estatística aqui dos dados ali, resumido. Deixa eu pegar essas informações e vou extrair para o lado ali também de novo. Igual dataframe.arrayPreview, vou dar um Enter, e está lendo essa informação. A quantidade, a média, né? Aí outros dados estatísticos ali, máximo, mínimo, e os outros dados que a gente tem ali, tá? 25%, 50%, 75%, tá? Então você tem essa análise aqui automaticamente utilizando então o Describe. Além disso, a gente pode fazer uso de outras bibliotecas. Por exemplo, eu tenho essa lista aqui e eu quero remover duplicadas. Mas você vai pensar, mas já tem isso no Excel, lógico. Só que dentro dele, né, a gente vai muitas vezes precisar de alguma coisa. Vai precisar de repente tirar os duplicados ali para poder trabalhar. Lembra que isso é estático. Então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui de novo, Ctrl Alt Shift P. Vou pegar a minha informação que eu tenho aqui. De novo. Tá? Vou passar para um DF aqui, ficar bonitinho, Enter, df.drop, underline, duplicates, abre e fecha parênteses, Ctrl Enter, vai aparecer como ocupado ali, dataframe de novo, tá ali, ó, o nome, só os 6 nomes, sem repetição, tá? Então, tem muita coisa que é só algumas bibliotecas que a gente tem, e que a gente estava falando a respeito só do objeto DataFrame. Então, dá para fazer muita coisa só com o DataFrame. Agora, a gente vai seguir para o colunas, certo? Eu vou apagar essas informações aqui para ele não ficar recalculando. E agora, em colunas, a gente vai trabalhar como a gente consegue trabalhar com colunas dentro do Excel, com Python, certo? Então, a gente vai poder, por exemplo, referenciar apenas uma coluna dos dados que eu estou precisando, que eu quero trabalhar, certo? Deixa eu botar isso para cima. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o DataFrame. Tá, certo? De novo, mesma coisa. Eu vou chamar de df vendas, Ctrl Alt Shift P. Para eu não ter que digitar, eu vou selecionar primeiro e depois eu coloco df vendas, vai ser o nome do nosso DataFrame, Ctrl Enter. Então está ali o nosso DataFrame trazendo os nossos dados. Muito bem. Agora, como é que eu faço para extrair apenas a coluna norte? Certo? Eu quero apenas, ó, como extrair somente a coluna norte. De novo, Ctrl Alt Shift P. E aqui eu vou chamar df vendas. E aqui eu vou chamar assim, ó, abre colchetes, e eu vou passar o nome dele, que tem que ser estático, como eu disse. Norte, certo? Então tá ali, ó, df vendas norte, que ele está se referenciando df vendas da DataFrame anterior, Ctrl Enter. Lembrando que aqui eu estou colocando separadinho, estou colocando um em cada linha, né? Mas poderia estar aqui dentro desse mesmo código, poderia estar aqui embaixo, já pegando, tá? Então você tem aqui df vendas norte, e agora a gente tem somente a coluna norte. Esse aqui é o índice e esse aqui é a coluna norte. Muito bem. Agora eu quero o menor valor da coluna norte. Como é que eu posso fazer isso? Então, para pegar um menor valor, quando a gente trabalha com séries, com listas, né, como se fosse uma série, uma lista, a gente tem outras opções. Por exemplo, eu posso pegar o valor mínimo do norte. Então, eu posso vir aqui, Ctrl Alt Shift P, df vendas. Vou passar de novo aqui, norte. Poderia botar numa variável? Sim, poderia. Vou botar aqui em ponto .min, abre e fecha parênteses, Ctrl Enter, e está ali então a nossa informação, 240 é o valor mínimo que a gente tem aqui na coluna norte. Agora eu quero maior valor, mesma coisa, Ctrl Alt Shift P, df vendas, norte de novo, fecha aspas duplas, abre e fecha, ponto max, abre e fecha parênteses, Ctrl Enter. E daí vai trazer então a nossa informação do maior valor que a gente tem na coluna norte, que o primeiro que estava em janeiro. Além disso, você também pode fazer uma análise descritiva, que nem a gente viu antes, né? Falando, apesar do DataFrame, falando do DataFrame como completo, mas também tem a propriedade Describe dentro da coluna. Então eu consigo fazer assim, Ctrl Alt Shift P, vai ouvir eu falando várias vezes Ctrl Alt Shift P hoje,
até acostumar isso também. DF Vendas, abre, norte, fecha aspas duplas, fecha aqui, colchetes, ponto describe, abre, fecha parênteses, dou Ctrl Enter, e agora ele vai trazer então a informação de séries ali, ó, a nossa estatística, a gente viu antes da média, os quartetos ali, tudo mais, mínimo, máximo, tudo isso está trazendo a partir daquela coluna somente agora, certo? Então tem várias propriedades, várias coisas que você pode trabalhar quando a gente trabalha com uma coluna também. Agora vamos trabalhar com alguns exemplos práticos. Bom, isso aqui é um exemplo muito interessante, tá? Porque isso aqui não tinha no Excel. Nós tínhamos que sempre trabalhar com VBA para fazer isso aqui, que é o regex. O regex ele permite que a gente faça extrações de dados complexas dentro do Excel. Por exemplo, ou dentro de qualquer linguagem, tá? O regex é uma linguagem universal. Então veja aqui, ó. Eu quero pegar o número da intimação, que está esse número. Sempre vai ter esse padrão, ó. Então, quantidade de números, ponto, traço, ponto, quantidade de números, ponto, quantidade de números. Sempre vai ser esse mesmo padrão. Só que como é que eu tiro o dado que ele vai aparecer aqui, ou no meio, ou no meio, ou no final, em qualquer lugar do texto? Então, é um texto muito difícil da gente tirar, tá? Então, a gente pode usar isso com regex. Então, para isso, eu até peguei aqui uma biblioteca, você pode importar bibliotecas dentro do Excel, tá? Aqui eu vou pegar uma só. Então, você pode fazer aqui importação de bibliotecas dentro do Excel agora com Python. Você pode dar, então, Ctrl, Alt, Shift. Você vai digitar import RE. Agora, eu estou importando, então, a biblioteca. Estou importando a biblioteca do regex. Vou dar um Enter. E aqui eu vou chamar de txt igual xl, por exemplo. Abre, fecha, aqui B11. B11, fecha parênteses. Então, eu estou me referindo a esse aqui, tá? Estou mandando para dentro da variável txt, e aqui eu importei a biblioteca RE, que é a biblioteca do regex. Então, não só aquelas bibliotecas padrões que nós vamos ter aqui, que já são pré-carregadas com o Anaconda, que a gente vai ver depois ali, mas outras bibliotecas podem ser carregadas aqui dentro do Excel. Eu copiei aqui o nosso código regex, porque não queria digitar isso tudo, né? Mas, basicamente, eu estou usando aqui, ó, p, uma variável, ponto .re, que é o nome do regex lá, ponto .findAll. Então, esse findAll ele vai pegar e vai procurar, então, a informação dentro do nosso txt quando ele tiver esse padrão. Então, são de 0 a 9, 7 números. Depois, 0 a 9, 2 números. Depois, o traço, né? Depois, 0 a 9, 4 números. E por aí vai. Então, esse aqui é o padrão que ele tem, certo? Daí tem muito mais a respeito. Aqui eu deixei o link aqui, ó. Regex aqui. E também tem sobre VBA com regex dentro do guia do Excel. Você também pode ver a respeito disso no guia do Excel, tá? Então agora eu vou dar um Enter aqui de novo, vou dar um P, Ctrl Enter, e agora ele vai retornar então o que nós temos ali dentro do P, que é o retorno então da função do P. Aqui eu não sei porque apareceu import RE de novo. Vou dar um Ctrl Enter de novo ali, eu digitei errado, certo? Ah, isso aqui também foi interessante até dar o erro. Porque essa lista que aparece de erros aqui ao lado é muito interessante, dá muita informação interessante. Ele te diz onde é que está com problema, sintaxe error, invalid, sintaxe line 1. Então eu já sabia que eu estava com um erro ali porque eu digitei import T ao invés de import. Então até foi bom dar esse erro de diagnóstico aqui. Ele vai continuar aparecendo e vai empilhar os erros, não vai apagar isso aqui, tá? E é bom deixar isso mostrar automaticamente, muito interessante isso. E você pode também apagar aqui. Ah, já corrigi, beleza. Pode dar um apagar aqui depois que eu fechar aqui. Pronto, pode fechar ali, tá bom? Ele vai aparecer de novo se der um erro. Então, list, então ele veio um list aqui, ó. Aquele outro séries que a gente tinha mostrado antes. Esse aqui é uma lista. Então, ele trouxe uma lista com os 2 números que ele achou no meio, certo? Então, você pode trazer aqui os 2 números, se você quiser. Eu vou chamar ele aqui para o lado, vou mostrar 2 jeitos de fazer isso. Então, por exemplo, já funcionou o regex, olha que interessante. Então, eu peguei aqui, ponto, array preview, vou dar um enter. Ah, veio para baixo, eu quero para o lado. Sem problema, porque agora a gente está trabalhando com Excel. Então, eu vou botar um transpor, abre e fecha parênteses para o final aqui, e pronto. Ele veio transpor a informação, então, para cá e para cá. Certo? É o mesmo número, ok. Eu também posso fazer com que ele retorne apenas uma informação que ele encontrar aqui no P. Para eu fazer isso, se eu quiser, eu posso colocar abre, fecha, e eu estou dizendo para ele aqui, o 0, né? Vai servir como índice. Ele está dizendo que eu quero apenas o primeiro. Ctrl Enter. Tá? Então aqui ele começa do 0 sempre com os índices. E agora eu vou pegar a informação. Daí de novo, se eu quiser isso ali, né?
Daí agora ele já aparece, na verdade já dá uma prévia, já mostra a informação ali, tá? E daí você pode também pegar esse número e puxar para cá, exportar, botar aqui como dados no Excel, mostrar como Excel, etc. Feito isso, eu vou pegar isso aqui e vou copiar para essa lista toda. Vou colar e daí basta você esperar ele fazer o recálculo, que ele vai então pegar o número de cada um dos processos em cada uma das linhas que você tem ali, certo? Com o Regex mandando fazer então esses cálculos diretamente então na nuvem, certo? E usando então o Python. Então já é uma coisa bem interessante, então tem vários recursos do Python que você vai poder utilizar. Esse aqui da biblioteca Regex já é muito interessante, muito poderoso, tá? Ainda lembrando que não está no online, não está no Excel online, mas provavelmente vai chegar logo. Nós temos aqui um exemplo prático de conciliar. Olha que interessante. Esse aqui, a gente pode fazer conciliação de dados, por exemplo, utilizando o método do data frame. Então, por exemplo, eu posso usar a função merge dentro dele para eu dizer para ele quais são os campos que eu estou querendo comparar. Então, eu tenho uma lista aqui, onde eu quero trazer os dados do lado financeiro e dos dados contábeis. E eu quero que esses dados, vou aumentar aqui. E eu quero que esses dados do financeiro e do contábil sejam então conciliados, sejam unidos essas informações e seja dito aqui, ó, 1 e 1, 100, 1 e 130. Então eu quero que compare esses dados e coloque um lado a lado para eu poder comparar, verificar. Então tem notas faltando, tem notas que estão a mais aqui, menos aqui, valores diferentes, eu quero saber as diferenças, quero fazer essa conciliação. Então realizar a conciliação, encontrando as diferenças entre a lista contábil e financeira. Então tem várias formas de fazer isso, mas a gente também pode fazer com Python. Olha só, Ctrl Alt Shift P, e agora ela vai. df1, então eu vou pegar, deixa eu primeiro pegar os dados aqui, né, eu vou precisar aqui ficar digitando eles. Vou dar um Enter aqui, vou pegar outra informação aqui, ok. E agora eu vou dar um nome para eles. df1 igual, df2 igual. Então tá ali, df1 vai ser o financeiro, df2 vai ser a nossa tabela contábil, a nossa lista contábil. Agora eu vou chamar assim, ó, df1, que é a original, lá que é o primeiro que a gente tem lá, ponto, então entra aqui, ponto, merge, abre parênteses, e nele eu vou dizer então que eu estou querendo comparar. Daí aqui ele não tem ainda não vai aparecer aqui uma ajuda, né? Infelizmente não aparece uma ajuda, mas aí você pode ver também isso dentro das bibliotecas do Python. Aqui eu vou dizer para ele com quem eu estou querendo fazer merge, df2. Daí ele vai dizer qual é o lado da esquerda, né? Com quem é a origem que está comparando. Então eu vou botar aqui nota fiscal, o campo, né? Nota fiscal, aquele campo que a gente tem ali embaixo, vírgula, write on, qual é o campo que a gente vai comparar na outra tabela. Vai ser o mesmo campo, então nota fiscal também, certo? Vírgula, sufixes. Então a gente pode botar sufixos nele também, tá? Tem que escrever certo, senão sufixes igual. E aqui eu vou passar para ele então qual é o sufixo que eu quero colocar. Underline financeiro, vou botar aqui, underline financeiro, vírgula, contábil, underline contábil, acho que eu botei contábil, underline contábil, vou tirar esse underline daqui. Contábil e financeiro, certo? E aqui ao final eu vou colocar então, vírgula, how. Isso aqui é importante porque vai dizer qual a forma que vai ser feita, tem essa comparação, vai ser feito esse merge. Vai ser feito com o alter, ou seja, todos os dados de todos os dois lados. Alter, então vai ser como se fosse um alter apply, vai ser um alter apply. Vou fechar aqui parênteses, então, Ctrl Enter, vai dar ocupado ali. Vamos ver qual é o erro que deu então. Às vezes ele deu isso para mim também antes, tá? Vou até deixar essa parte que deu o erro de valor ali, porque já apareceu para mim, então não se desespera, não apareceu a mensagem aqui do lado, tá de boa, tá? Então vai aparecer assim os dados. E aqui a gente tem então a conciliação dos dados. Vou pegar ele aqui, ponto, aí preview, vou dar um enter e tá ali. Valor financeiro, valor contábil, quanto que eu tenho na nota 1, olha lá, 1, 100, 1, 130, 2, 150, 150 e 10, e por aí vai comparando todos os dados. Aqui deu um num, certo? Deu um num aqui. Por quê? Ele não localizou o valor para a nota 6 aqui e não localizou o valor para a nota 4 no valor contábil. Então, para não aparecer, se você não quiser que apareça, você pode fazer assim, ó, se erro, abre parênteses,
ponto e vírgula 0, fecha parênteses e dá um Enter e pronto. Está ali a nossa informação, então uma conciliação feita somente então com Python usando o merge. Agora eu quero mostrar para você também os gráficos. Tem muitos gráficos que você vai poder importar para dentro do Excel usando o Python. Olha que sensacional. Então, isso aqui são exemplos da biblioteca. Eu até deixei aqui, ó, da onde que eu peguei esses dados aqui, ó. Peguei daqui, tá? Do Panda ali. Então, ali é muita coisa interessante você vai achar nos guias de referência das bibliotecas, do Python. Tem muita biblioteca. E aqui você vai ter as informações. Então, aqui ele está carregando o data frame, está fazendo o desenho ali do gráfico, certo? Não vou fazer eu aqui do zero, logicamente, mas aqui está o código. Quer olhar o código? Está ali em cima, só dá uma olhadinha. Eu quero mostrar para você o gráfico, para chamar a atenção para você, os gráficos que você vai poder, por exemplo, montar aqui. Então, eu vou pegar a imagem ali, ponto, image. Apareceu, então, uma outra informação que nós temos aqui, ó, image. Vou colocar ele aqui, Ctrl Enter. E está ali o nosso gráfico despejado dentro de uma célula dentro do Excel. Para eu colocar dentro de uma célula, eu vim aqui, ó, página inicial e mesclei e centralizei ele aqui para colocar a informação. Então, essa imagem que está aqui é uma imagem que está trazida ali a partir do Python que foi feito aqui, tá? Vamos lá para um outro. Então, aqui nós temos outro. Informação ali que ele está fazendo um seed, então ele está pegando, está semeando, esse seed aqui está gerando dados aleatórios para o data frame e montando um box plot. Então, olha só, igual a imagem, ponto, image, enter, e está ali um box plot criado a partir do gráfico, a partir dos dados que nós temos ali do nosso Python. Esse outro aqui, vamos pegar aqui um histograma, acho que é um histograma, vou botar ele aqui, ponto image, vou dar um enter, e está ali um outro tipo de gráfico. Esses gráficos, né, esse gráfico acho que até tem, mas esses aqui não tem no Excel, já foram criados também, né? Outro modelo, pelo menos é outro modelo. Nós temos também esse último, que eu achei bem legal. Vou botar aqui então a imagem de novo. Opa, até para mostrar para você como a gente referencia. E olha esse outro tipo de gráfico, que você tem também um hexabinário, tá? Achei um hexabinário, está dizendo ali. Tá certo? Então todos esses gráficos gerando dinamicamente a partir de dados que você tem no Excel. Logicamente aqui o meu data frame está sendo feito fixo, mas obviamente você pode trazer essas informações todas a partir do Excel, usando variáveis, usando dados, ali puxando essa informação ali, tá bom? Muito bem, ótimo. Além disso, o Python ele ainda permite que você traga dados direto de conexões, tá? Eu vou mostrar para você como a gente pode fazer isso, mas ainda não está funcionando, ou pelo menos eu não consegui fazer funcionar ainda. Eu acho que é por causa da versão, mas isso aqui é sensacional porque vai permitir que você traga, por exemplo, dados, 1 milhão de dados, muitos dados que você tem ali uma conexão e trabalhe com eles diretamente no Python, sem necessidade de você carregar dados de uma tabela. Então, olha só. Vamos pegar esse aqui, Northwind, tá? Então, eu vou pegar os dados aqui, vou importar eles aqui de outras fontes e aqui do feed data, Tá? Exemplo que eu peguei aqui foi direto do site da Microsoft. Eu botei até ali, ó. Exatamente o site da Microsoft. Vou dar um OK. Eu já peguei esse categories várias vezes para tentar fazer funcionar, mas já traz os dados ali, ó, tudo da online, né? Tem invoices, employees, customers, muita coisa, tá? Então, pegar orders, tem muita coisa ali interessante. Vou pegar esse invoice, employees, pode ser, tá? Então, vamos pegar essa informação aqui, por exemplo. Vou dar um carregar para, não vou nem abrir o Excel, nem abrir o Power Query, olha só. Apenas criar conexão, tá? Mas, é claro, você poderia ter aberto, né, tudo mais. Não precisa adicionar esse item ao modelo de dados, apenas criar conexão. Vou dar um OK. Carregou ali, employees. Perfeito? Agora que vem. Agora que não está funcionando, infelizmente. Ctrl Alt Shift P, pelo menos eu tentei e não deu certo. Mas vamos lá, tomara que dê agora. Então, da mesma forma como a gente fez antes, lembra que a gente vinha e fazia a conexão, selecionava os itens aqui? A única diferença que eu vou fazer aqui é o texto que eu vou mudar. Vou botar em, vou até tentar o case sensitive, apesar dele não ser. Employees, tá? Vou dar um Ctrl Enter, ele deveria aparecer agora o data frame. Tomara que aparecesse, seria ótimo. Apareceu o nosso data frame aqui. Está consultando os dados aqui do employees.
Infelizmente, não apareceu. Ele aparece esse erro aí de nome, de não identificado, como se ele não achasse o item ali ainda, tá? Mas, aqui no site da Microsoft, nesse site que eu vou abrir agora, você vai ver isso aqui então. Deixa eu abrir o próprio navegador da Microsoft. Não entra aqui. Então aqui ele fala que pode fazer, tá? Utilizar o Power Query Python com dados em Excel. E como a gente viu ali o exemplo, exatamente o que eu segui ali, ó, a única diferença eu botei aqui, ó, XL Categories não funcionou, né? A gente botou Categories ou outro, Employees, eu já tentei com Categories, infelizmente não foi ainda, tá? Mas acredito que com o tempo, se você conseguir, me avisa aqui embaixo também, para eu saber que já está funcionando isso aí, tá bom? Muito bem. E o download dessa planilha que eu estou mostrando aqui está totalmente gratuito no Guia do Excel. Você pode baixar ela e deve, né? Para você poder testar e aprender a respeito de Python. Tem muita informação, como você pode notar aqui, e eu ainda deixei aqui o link das bibliotecas, onde você tem aqui quais são as bibliotecas padrões que são carregadas dentro do Anaconda. Você tem a NumPy, Pandas, Matplotlib, você tem a State Models, Seaborn, e a do site Anaconda, que é aqui, falando, inclusive, eles estão até, deixa eu mostrar para vocês como é que ficou o site Anaconda agora, que é desse pacote, ele já aparece aqui, ó, Experience Python in Excel Now. Então ele já aparece aqui, a primeira coisa que já aparece é dele, é um pacote que já existia, né, acredito eu, e aqui você tem os dados aqui, ó, sou um analista, eu sou um usuário, e aqui ele tem várias coisas que você pode, inclusive artigos a respeito a respeito aqui do Python no Excel. Olha ali. Introduction to Python in Excel, Pandas Data Frames in Excel, 3 Python Visualization Types in Excel, Types in Excel. Então, por aí você pode aprender muita coisa até nesse próprio site do próprio Anaconda. Fechar aqui. Então, aqui você tem essas informações. Aqui você tem outros modelos também. Deixa eu pegar aqui também. Tem outros modelos gráficos que você pode ver aqui no Stats Models. Então, tem todos esses modelos gráficos que você está vendo. Isso aí tudo também está dentro dessa outra biblioteca, Stats Model, que já está carregada, então, dentro do Python aqui, tá? Então, tem muita coisa aqui, como você pode notar. Todos esses gráficos que você está vendo podem ser carregados dentro do Excel, usando, então, o nosso data frame, tá? Basta você vir lá e fazer o código, vai poder fazer forecast, predictions, tem muita coisa interessante aqui, tá? Muito bem. Continuando a respeito de permissões e segurança. Essa é a restrição dele, tá? Então, aqui do site, ó, até copiei aqui, ó, segurança do Python no Excel, você falando sobre isso. Importante, para proteger a sua segurança de dados, essas bibliotecas não terão acesso, não terão habilidade para fazer requisições de rede ou ou acessar seus arquivos e dados na sua máquina. Para mais, acesse aqui. Ou seja, eu tentei consultar de sites, por exemplo, para o web scraping, que é uma das coisas muito interessantes que a gente tem dentro do Python, não deu, tá? Consulta de arquivos e fonte de dados também não deu, e criar arquivos também não deu. Eu até deixei um exemplo aqui, ó, esse código aqui ele cria, né, importando inclusive a OpenPXL dentro do nosso Python ali, ele pode, como eu disse antes, importar outras bibliotecas, mas infelizmente ele não conseguiu fazer isso aqui, ó. Quando eu mando tentar salvar, ele dá o erro. Vamos fazer o código aqui para a gente ver? Ctrl Alt Shift P, cola lá, ó, tá aqui o nosso código todo. E vou dar Ctrl Enter então. Então vai dar ocupado e logo vai estourar o nosso erro aqui do lado na nossa janela de erros. Tem esse tempinho ali, né? Porque ele está mandando essa informação para lá. Ó, permission error. Então, tá ali. Permission denied. Não deixou fazer, ó. Não deixou fazer isso ali, tá? Não deixou fazer, ó, exatamente o mesmo nome que a gente tem ali, ó. Perfeito? Tanto ali, ó. Ainda tem outras questões aqui, por exemplo, eu gostaria que aparecesse o número da linha, exatamente, seria muito bom aqui também, para a gente saber as linhas, não ter que ficar contando, né? Eu acho que não aparece em lugar nenhum aqui. Não, infelizmente, não aparece aqui embaixo, em lugar nenhum. Qual é a linha que eu estou, então só contando as linhas mesmo, tá? Mas é interessante, de toda forma, isso aqui também, tá? Vamos fechar, eu vou dar um Enter aqui, acho que é aqui.
Você tem ainda o filtro, né, de intervalo ou folha, qual é a folha que você está querendo analisar. Os dados aqui, vou fechar aqui então, diagnóstico, para você redimensionar, fechar, mover, etc. Fechei aqui, tá bom? Então era isso a respeito de Python inicialmente, vai ter muito mais coisa, a gente vai acabar aprendendo, vai acabar desenvolvendo, vendo com outras pessoas, estudando a respeito, e é um novo mundo que se abre no Excel, a gente vai poder aprender e fazer muitas outras coisas dentro do Python no Excel. Então, ao longo desse vídeo, você viu como a gente consegue trabalhar com Python dentro do Excel. Lembrando que não só aquelas bibliotecas já são carregadas, como novas bibliotecas você pode importar ali também, como a gente fez no exemplo do regex. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos uns vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido mais uma vez a ser meu aluno do curso Excel Completo, que é uma formação para o mercado de trabalho, que vai desde Excel básico até a programação VBA. É aqueles profissionais que não são encontrados no mercado, que são almejados pelo RH, que são muito procurados, são aqueles que são promovidos, que vão conseguir aquele cargo, aquele emprego, que tem aquele aumento de salário, que são pessoas muito valiosas para as organizações. São essas pessoas que a gente forma no nosso curso. No curso de Excel Completo você vai ter 9 cursos. De Excel básico, avançado, matrizes, Power Query, Excel Dashboard, você vai ter Power BI. Então tem muita, VBA, né, no caso, lógica de programação em VBA, tudo isso em mais de 114 horas de vídeo, 9 certificados e agora com a validação que eu falei lá no começo, diretamente no LinkedIn, para você vir então e validar o seu certificado, a sua capacitação com a gente, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, eu deixei o link para download dessa planilha aqui embaixo e também o link do nosso curso também aqui na descrição, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até o próximo.